Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 1, A Edificação da Igreja. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, A Edificação da Igreja. Quinta-feira. Ler com oração Salmos 103:19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. As chaves do reino dos céus. A igreja é o reino dos céus, conforme vemos em Mateus 16. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Versículo 19. Profeticamente, essa passagem aponta para o fato de que Pedro foi responsável por abrir a porta do reino do céu aos judeus que creram no Senhor Jesus no dia de Pentecostes, e mais tarde, por abrir essa mesma porta aos gentios na casa de Cornélio. Vejamos nesta passagem do livro de Atos como os gentios foram introduzidos na igreja. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Capítulo 10, versículos 34 ao 43. Nesses versículos, Pedro ainda estava dando o testemunho de como os judeus que creram no Senhor entraram pela porta do reino dos céus. Continuando, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Atos capítulo 10, versículos 44 ao 48. Essa passagem mostra que quem abriu a porta da igreja, que é o reino dos céus, foi o Espírito. Pedro foi apenas um instrumento em suas mãos. Graças a essa porta que se abriu, nós, os gentios, passamos a fazer parte da igreja e do reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Alguns erroneamente acham que as chaves do reino dos céus pertencem a Pedro. Na verdade, ele foi apenas um representante da igreja que é a detentora dessas chaves.
Hoje, quando a igreja sai às ruas para pregar o Evangelho, uma porta se abre, a fim de que as pessoas entrem e passem a fazer parte do reino dos céus. Embora Pedro não esteja mais na terra, em Apocalipse vemos que a chave de Davi continua com a igreja, pois aquele que tem a chave de Davi está na igreja em Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz que a igreja é o reino, um lugar onde há justiça, paz e alegria, conforme lemos, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Capítulo 14, versículo 17. Portanto, a igreja, como reino de Deus, tem autoridade para amarrar ou desamarrar tudo que o céu amarrar ou soltar. Por fim, consideremos a expressão ligares na terra, Mateus 16, 19. Ligar aqui não é conectar, e sim amarrar. Desligar, por sua vez, é soltar. As ações da igreja são controladas pelos céus, ou seja, ela só faz aquilo que os céus permitem. Quando ela amarra ou solta algo na terra, na verdade ela está fazendo a vontade de Deus que já foi feita no céu. Porque o governo é celestial, Deus é o centro e não a igreja. Que como membros da igreja, coloquemo-nos debaixo desse governo celestial e dediquemos nossa vida a fazer a vontade de Deus. Aleluia! Pergunta de hoje: como a igreja pode fazer bom uso das chaves do reino dos céus? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.